Olá, bem-vindos ao Playteia em mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre como você aí em casa pode utilizar melhor a palavra não no seu dia a dia e também na educação do seu filho. O não é uma palavra muito importante, mas também que gera muitos sentimentos e até mesmo conflitos dentro do dia a dia e também nos comportamentos das nossas crianças de uma maneira geral. A gente tem uma série de vídeos aqui que falam sobre o não, sobre estratégias para usar o não, mas esse vídeo é diferente. Hoje eu vou te ensinar como você pode usar de uma maneira mais adequada e qualificada a palavra não, e assim ter mais sucesso na hora de utilizá-la aí no seu dia a dia. Então, vamos para o vídeo de hoje? Bom, a palavra não é uma palavra muito importante e que tem muitos significados. Então, o não é utilizado como uma forma de impedir, de sinalizar, de repreender, de parar e de bloquear algum comportamento que esteja acontecendo naquele momento. Então, se a gente parar para pensar, quantas vezes no dia nós utilizamos a palavra não? A gente fala não para pessoas, a gente fala não para coisas e principalmente não para as crianças. Então, a gente fala muitas vezes no dia, não sobe aí, não faz isso, não pode, não faça, não é para fazer isso, não coloca na boca, não pode subir, desce, não é para fazer isso, sentou, não pode. E assim a gente enche o repertório daquela criança e daquela pessoa de nãos. Então, se a gente for um dia parar para contabilizar quantas vezes nós utilizamos a palavra não, com certeza nós ficaríamos assustados com a quantidade de palavras nãos que falamos no nosso dia a dia, a quantidade de nãos que utilizamos no nosso dia a dia. E isso faz com que o não fique banalizado. A palavra não se torne uma palavra banalizada dentro do repertório de palavras de uma criança, especificamente. E isso não funciona somente para crianças autistas. Isso também serve para qualquer criança, seja ela típica ou atípica. A utilização de palavras não em excesso no dia a dia de uma criança faz com que ela banalize o significado dessa palavra e assim comece a ignorar as vezes em que você utiliza essa palavra. Essa palavra acaba caindo no desuso e perde assim o significado que ela tem, que é aquele significado primário que a gente falou, de bloquear, de impedir, de sinalizar. Porque você fala ela tantas vezes no dia e de diferentes formas, em diferentes contextos, que isso faz com que essa palavra seja normal. Então, quando essa criança ouve você falando não, não pode subir, não faz isso, não pega nisso, para ela já é normal. E o que ela começa a fazer? Ela começa a ignorar o seu não e continua realizando a mesma ação. Então, vamos a um exemplo. Vamos supor que uma criança está com um controle remoto na boca. E aí, você vê ela colocando o controle remoto na boca e você fala para ela, não pode botar o controle na boca. E essa criança continua com o controle remoto na boca. Ela ignora o seu comando de não pode e continua realizando. Isso
pode acontecer por conta da banalização da palavra não e do excesso de vezes em que ela já ouviu esse comando. Então, assim, para ela, não surte mais o efeito que você necessita que ela compreenda. Então, o processo de ouvinte e de repetir o comportamento, de emitir o comportamento que você solicitou, de não pode, qual seria a resposta adequada nesse momento? Quando você falar, não, não pode, tira o controle da boca, não pode colocar na boca. Seria ela tirar o controle e soltar o objeto. Mas, por conta desses processos de compreensão, muitas vezes essa ação não acontece e a criança continua emitindo o comportamento que é inadequado, que é colocar o controle na boca. E o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade desse não? O que a gente pode fazer para melhorar essa compreensão e assim melhorar consequentemente a emissão dos comportamentos desejados, a resposta desejada àquele comando de não pode. A gente pode utilizar algumas estratégias que nós vamos falar ao longo desse vídeo. E a nossa primeira dica é: economize a palavra não. Isso mesmo. Economize as vezes que você fala a palavra não. Tente substituir a palavra não por outras formas de falar que aquele comportamento não está correto. Ao invés de você repetir o não em diversas ocasiões, como não sobe aí, não pode, não faça, não coloque na boca, comece a mostrar para a criança de outras maneiras que aquele comportamento não é um comportamento adequado. Então, vamos voltar ao exemplo do controle remoto. Se você viu que a sua criança estava colocando o controle remoto na boca e você omitiu a palavra não e deu um comando para ela, falando não coloque na boca, e ela ignorou o seu comando e continuou realizando a ação de colocar o controle na boca. Ao invés de agora você sempre falar não, não faça, de uma maneira mais distante e apenas sinalizando verbalmente isso, agora você vai começar a mostrar de uma maneira física e concreta que essa ação não é adequada para aquele objeto. E como a gente pode fazer isso? Sempre que você for emitir uma palavra, emitir um comando, pedir algo à criança ou ordenar algo como não pode, sempre tente ficar próximo ao campo visual da criança. Então, sempre antes de emitir qualquer comando, sempre fique próximo ao campo visual da criança. Evite dar comandos para a criança quando ela está de costas para você, ou quando você está em outro cômodo da casa, ou muito longe do campo visual dela. Porque isso vai fazer com que a incidência de resposta adequada, resposta qualificada, seja menor. Então, se ela não está nem vendo você, nem entendendo de onde está vindo aquele comando, a probabilidade dela reproduzir a resposta é menor. Então, se ela está aqui colocando o controle na boca, o controle remoto na boca, e você fala, não pode colocar na boca, muito distante dela, ou nas costas dela, ou em outro cômodo da casa, a consequência que você deseja para esse comportamento, que é retirar o controle da boca, vai ocorrer em uma frequência muito menor. Então, agora, ao invés de apenas falar o comando não, você vai dar uma estrutura mais palpável para que essa criança compreenda e relacione esse processo. Então, ao invés de falar não distantemente, se aproxime da criança.
se aproxime dela, abaixe-se na linha de visão da criança, sente-se no chão ou abaixe-se próximo aos olhos dela e agora sim emita o comportamento. Fale o comando ou dê uma outra alternativa para ela para substituir aquele controle por um objeto adequado. Mas sempre que você for dar um comando, opte por dar comandos próximos à criança, próximo à linha de visão da criança, preferencialmente fazendo contato visual com a criança. Assim, você vai conseguir melhorar a interação da criança com você, você vai conseguir fazer com que essa criança tenha uma ampliação da sua atenção compartilhada, então ela vai olhar para você, dividir a atenção dela com você para compreender melhor o que você está pedindo para ela. Então, ao invés de agora você apenas falar algum comando ou alguma frase distante, se aproxime da criança para que esse processo e esse comando seja compreendido de uma maneira mais adequada. Quando a gente fala em economizar os nãos, isso não quer dizer que você não vai falar a palavra não. Então, economize a quantidade de vezes que você usa a palavra não. E agora, ao invés de apenas falar a palavra não, tente demonstrar para aquela criança de uma maneira mais palpável e concreta o que você deseja que ela realize ou que você deseja que ela compreenda. Então, na dica anterior, a gente falou sobre ficar próximo à criança e ficar próximo à linha de olhar da criança, fazer contato visual e dar comandos olhando para a criança, de frente para a criança e demonstrando para a criança o que você deseja falar para ela naquele momento. E essa dica é sobre substituir. Então, ao invés de apenas dizer a palavra não, tente substituir o não pelo que a criança pode fazer. Comece a introduzir ações e sentenças positivas no dia a dia da criança. Então, frequentemente nós repetimos muitas sentenças negativas. Não pode, não faça, não brinque, não suba, não coloque na boca. E pouco falamos sentenças positivas, como faça, parabéns, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Então agora, ao invés de apenas falar o não, mostre para essa criança o que ela pode fazer para substituir aquele comportamento que é errado, aquele comportamento que nós consideramos inadequado. Então, voltando ao exemplo do controle remoto, quando a criança coloca o controle remoto na boca. Esse comportamento de colocar objetos na boca, principalmente objetos que não têm essa característica de mordedores, por exemplo, o controle remoto. Qual é a função do controle remoto? Ligar e desligar a TV, aumentar e diminuir o volume, trocar de canal, de filme, de vídeo, acelerar ou reduzir, pausar. Essa é a função daquele objeto. A função dele não é um mordedor, a função dele não é para colocar na boca. Então, a gente precisa mostrar para essa criança qual é a função daquele objeto. Então, ao invés de apenas falar que ela não pode colocar na boca, substitua essa sentença por uma coisa positiva, mostrando para ela qual é a função daquele objeto. Então, você pode se aproximar da criança e falar, não pode colocar na boca, e explicar para ela como é que aquele objeto funciona. Esse aqui é um controle. Sabe o que a gente faz com o controle? A gente liga a TV, desliga, dá play, dá pausa. Então, você pode colocar um desenho que essa criança gosta e ensinar ela a apertar o botão de ligar e desligar.
ensinar ela a apertar o botão de parar, de voltar, ensinar ela a aumentar o volume, diminuir o volume, e assim mostrar quais são as funções daquele objeto, quais são as funções que aquele objeto tem e quais são as funções que ele deve realizar, e que colocá-lo na boca não é uma função adequada para aquele objeto. Mas a gente também precisa observar as necessidades das nossas crianças, especialmente as crianças autistas. Colocar objetos na boca faz parte do desenvolvimento oral de qualquer criança. Então, toda criança passa pelo processo de busca oral, passa por esse processo de descoberta através da boca. E isso acontece normalmente na primeira infância. Então, nos primeiros meses, a criança começa com o nascimento da dentição, começa a colocar muitos objetos na boca. Quando essa criança começa a crescer por volta de 1 ano e meio, esse processo ele ainda está acontecendo. Então, é pela boca e é através da boca que a criança descobre muitas sensações, descobre muitos objetos. Então, a criança olha o objeto, toca e também tem a necessidade e a curiosidade de levá-lo à boca para identificá-lo, para reconhecê-lo. Então, esse processo faz parte também do desenvolvimento infantil. E é normal acontecer até certa idade. É normal esse processo ainda acontecer até 1 ano e meio, 2 anos de idade, porque é o período em que essa criança está nesse processo de descoberta. Mas, em excesso, pode sim estar caracterizado ou relacionado a uma busca sensorial. E a gente precisa estar alerta para esse processo que está acontecendo. Então, eventualmente, colocar um objeto na boca, principalmente um objeto novo, que não é do conhecimento dela, ou que ela está descobrindo, é ainda considerado normal até uma faixa etária, como eu falei para você, de 2 anos de idade. Mas essa busca intensa e até mesmo incessante por colocar objetos na boca, por colocar tudo na boca, sempre está mordendo algo, sempre está se mordendo, roendo as unhas, colocando coisas na boca, isso também pode ser uma busca sensorial. E estar alerta a essas características é uma questão importante. Então, se você observou que a sua criança coloca tudo na boca, e mesmo você mostrando e falando a função, como o controle remoto do exemplo, mostrando a função, falando para que serve, mostrando onde aperta, mostrando qual é a finalidade daquele objeto, e ela continua emitindo esse comportamento de colocá-lo na boca, pode ser que ali esteja acontecendo uma busca sensorial oral. Então, a gente precisa também saciar essa necessidade oral. A gente não pode simplesmente falar não, bloquear e retirar, porque aquela necessidade está ali acontecendo, está ali latente, sinalizando que aquela criança precisa daquilo, pedindo para aquele comportamento acontecer. Então, a gente também precisa entender essas relações, estar observando essas relações e dar àquela criança um objeto adequado. Então, eu já mostrei para aquela criança qual é a função do controle remoto, qual é a finalidade dele, e ela continua colocando na boca, eu posso sim dar um objeto em que ela possa morder, um objeto adequado. Então, eu vou pegar um mordedor, falar, filho, esse aqui é de colocar na boca, pode morder. Esse você pode morder. O controle é de mudar o canal. O controle é da TV. O mordedor é para morder. Ou se o mordedor tiver algum formato, existem vários no mercado hoje. Então, formatos de bichinho, formatos de carrinho. Você pode falar também o formato em que o objeto se encontra. Então, o carrinho é de morder.
esse carrinho é de morder e esse controle é de mudar a TV. Existem, inclusive, mordedores em formatos de controle remoto, em formatos mais diferentes. Então, você também pode falar essa troca, parear e ensinar esse pareamento para a criança, em que um objeto é para uma coisa, o outro objeto é para outra coisa. Então, você pode até ter um mordedor em formato de controle remoto e sinalizar essa comparação, sinalizar para essa criança essas relações. Então, esse controle é de morder, esse controle é da TV. Esse aqui pode, esse aqui não pode. E assim começar a estabelecer essas relações de causas, efeitos, pode, não pode, para que ela comece a compreender esse processo. Você percebeu que aqui você continua falando o que pode e o que não pode e continua falando o não. Só que você está utilizando essa palavra não de diferentes formas. Você não simplesmente falou não e deixou essa criança sem alternativa. Você falou não e mostrou para ela o que ela pode fazer. Você substituiu, você falou não e deu uma sentença positiva, uma troca. Você estabeleceu uma relação de causas com essa criança. E assim você já estimula várias outras áreas. Então, você já está estimulando a atenção para ela ouvir os seus comandos, ouvir o que você tem a falar para ela. Você está estimulando o pareamento para ela parear o que pode e o que não pode. Você está ensinando funções, você está trabalhando imitação. Então, apenas com pequenas ações do dia a dia que muitas vezes a gente até nem percebe, passa despercebido no nosso dia a dia, principalmente quando a gente está atarefado, envolvido em muitas tarefas. A gente simplesmente só quer que aquele comportamento pare, mas a gente não para pensar o porquê que ele está acontecendo. E essa é a função do terapeuta. Gerenciar esses conflitos e dar a você, papai e mamãe, uma solução para aquele conflito. Então, utilizar trocas e acrescentar sentenças positivas no dia a dia da sua criança pode e ajuda muito na hora de utilizar o não. A nossa próxima dica é muito mais para os papais e mamães do que para as crianças. Eu costumo brincar que essa dica é praticamente um treinamento mental. E como ela acontece? Agora você vai começar a diminuir a frequência que você utiliza a palavra não e guardar essa palavra apenas para situações muito importantes. Como a gente já falou ao longo desse vídeo, o não utilizado em excesso e muitas vezes ao dia pode sim cair em defasagem e pode sim ser normalizado pela criança e perder a sua característica principal, que é alertar, sinalizar e impedir que um comportamento aconteça. Mas, por essas próprias características, que é de impedir algo, de sinalizar algo e de ter também um comando imediato, uma resposta imediata. Quando a gente ouve alguém falar não, automaticamente nós paramos de fazer alguma ação. Então, se você está, por exemplo, concentrado assistindo esse vídeo do Pleiteia Agora e alguém chegar e gritar não, você vai parar automaticamente esse vídeo e vai dar atenção para a pessoa que falou não, ou vai pelo menos ficar curioso por saber o que aconteceu, vai olhar, vai partilhar a sua atenção com o outro. Você vai parar o vídeo e olhar o que aconteceu, você vai aumentar o seu nível de alerta, você vai buscar por onde veio o som. Então, você vai emitir de alguma maneira, o seu cérebro vai sinalizar de alguma maneira comportamentos de alerta diante dessa palavra. E isso acontece por quê? Porque várias vezes ao longo da sua vida
você foi submetido a ouvir essa palavra e treinado a respondê-la de uma maneira imediata, parando de fazer algo, olhando, procurando de onde vem o som, ficando curioso. Então, várias vezes ao longo da nossa vida, nós somos testados e treinados através das situações do dia a dia para responder dessa maneira. E as crianças autistas também precisam entender essas relações. Ela também precisa entender que quando alguém falar não, ela precisa parar. E quando alguém gritar não, ela precisa parar o que ela está fazendo para dar atenção, ou até mesmo como uma forma de autoproteção. Ela precisa entender como isso acontece para sua própria segurança, para sua própria compreensão de autoproteção. Então, como a gente pode fazer isso acontecer? Claro que as dicas anteriores de reduzir a incidência do não, de baixar na linha visual da criança e falar o não, explicar, dar opções de troca, falar sentenças positivas, são importantes e devem sim ser utilizados. Mas entender também qual é o significado da palavra não e emitir diante dela uma resposta imediata, aumentar o nível de alerta, fazer uma resposta imediata, um comportamento imediato diante da palavra, é muito importante para a sua própria segurança, como a gente já falou. Então, como a gente pode fazer que esse processo aconteça? A gente vai economizar a quantidade de vezes que nós falamos a palavra não. E aí vem o treinamento mental que eu falei para vocês. Muitas vezes nós utilizamos o não sem nem nos perceber. Quando nós percebemos, a gente já falou que não pode, a gente já falou não, a gente já falou de alguma maneira essa palavra. E o treinamento vem justamente aí. Se treinar e se policiar para diminuir a frequência dessa palavra e guardar o não para ações muito importantes. Então, por exemplo, vamos supor que na sua casa tenha uma escada. E toda vez que essa criança sobe nessa escada, ela não sabe descer. Então, ela aprendeu a subir e quando chega lá no alto, ela ainda não tem um bom equilíbrio para descer sozinha e você tem medo dela cair. E você precisa que ela entenda que quando ela chegar lá no alto, ela precisa pedir ajuda ou que ela não pode subir. Então, você vai sinalizar isso para essa criança e vai selecionar a palavra não apenas nesse contexto. Então, quando a criança colocar o controle remoto na boca, quando a criança emitir qualquer outro comportamento, você vai utilizar das trocas, você vai baixar na linha visual da criança e explicar o porquê não pode. Mas em ações perigosas, como subir a escada, ou comportamentos muito inadequados, como bater, morder, ter comportamentos de birra excessiva, você vai começar a utilizar o não apenas nessas circunstâncias, nessas situações mais graves, nessas situações mais adversas e que você precisa de uma resposta imediata, precisa de um comportamento imediato naquele momento. Então, quando a criança, vamos utilizar o exemplo da escada, quando a criança se direcionar para a próxima escada ou começar a subir os degraus da escada, você vai até ela e vai apenas utilizar o não. Você não vai falar, filho, não pode subir na escada porque você pode cair, se machucar e fazer dodó e ir no médico tomar injeção. Olha quantas palavras você já utilizou. E todas essas palavras não informam a criança o que ela realmente precisa fazer, que é não subir. Então, você vai agora selecionar somente a palavra não. Você vai se direcionar até ela, segurar os bracinhos ou descer ela do degrau, da escada e falar não. Não é para subir. Não. Subir, não. E vai esperar. Ela pode emitir vários comportamentos.
ela pode querer bater em você, ela pode chorar, ela pode querer se jogar, ela pode querer continuar subindo. E você vai apenas bloquear e permanecer firme na sua palavra. Não. Não. E ela pode continuar emitindo os comportamentos e você vai bloquear e vai falar não. Não. Você precisa ser firme nesse momento. Você precisa manter a sua postura séria. Você precisa ser enfático na hora de falar o não e permanecer esperando até que essa criança se acalme e compreenda o que você está falando para ela, que ela não pode subir. E aí está a real necessidade de você falar o não apenas de uma maneira simples e sucinta, não cheio de informações, porque para o cérebro dessa criança, muitas informações não pode subir porque você pode cair, se machucar, fazer dodó e ir no médico. São muitas informações e ela não consegue processar todas essas informações na hora que ela está realizando aquele comportamento. Então, para ela, é legal subir a escada. Para ela, é prazeroso subir a escada. É um momento de brincadeira, é um momento de interação, é um momento legal. Então, parar de fazer uma coisa que ela gosta é um processo difícil. Por muito tempo, parar de fazer uma coisa que ela gosta é uma coisa difícil. Parar de realizar um comportamento prazeroso é difícil. E você enviar muitas informações não diz a ela o que realmente ela não pode. Então, utilizar sentenças simples como não e permanecer firme na sua decisão, bloquear o comportamento inadequado, que pode ser de bater, pode ser de arranhar, pode ser de morder, pode ser de se jogar, bloquear aquele comportamento e permanecer firme falando não. Vai mostrar para essa criança que aquela situação é uma situação que ela realmente precisa seguir o seu comando e que alternativas inadequadas, estratégias inadequadas, como tentar bater, tentar subir a força, se jogar, não vão trazer o resultado que ela necessita ou que ela deseja. Essas estratégias não vão surtir efeito diante do seu comando de não. Então, naquele momento, o seu comando de não e o bloqueio da ação, que no exemplo é subir a escada, porque essa criança pode cair, pode se machucar. Então, naquele momento e nesse contexto do exemplo, o não precisa ser predominante e precisa ser respeitado. E você vai ensinando e assim treinando essa criança. Então, você vai bloquear, vai falar não, vai esperar. Bloquear, fala não, apenas não e esperar. Bloquear, falar não e esperar. Você vai repetir isso de 3 a 5 vezes. Então, você vai repetir esse comando, não, bloquear o comportamento e esperar ela responder a você de alguma maneira. Pode ser uma maneira negativa ou uma maneira positiva. Você vai esperar e vai repetir esse comportamento até essa criança compreender que ela não pode subir a escada, que a escada pode fazer com que ela se machuque, que aquela brincadeira é perigosa. Então, você vai repetir de 3 a 5 vezes. Ok, repetir 5 vezes que ela não pode. Vou agora liberar a criança e deixar ela livre. Se você liberar a criança e deixá-la livre e ela continuar emitindo esse mesmo comportamento, você pode agora redirecionar a atenção dela. Então, você já bloqueou, já falou que não pode. Troque o foco. Então, se você já bloqueou e falou que não pode, retire a criança de próximo dessa escada, leve ela para outro local, mostre outra coisa que seja do interesse dela, mostre outros brinquedos, mostre outras brincadeiras e assim mude o foco
de interesse, que era da escada, para outra coisa. Assim você vai aos poucos ensinando esse processo para que a criança compreenda que naquele momento e naquele exemplo e naquele contexto da escada ela não pode. E assim você vai treinando o cérebro da criança a responder quando você falar a palavra não diante de situações adversas ou perigosas como essa da escada. Então, quando ela começar a subir ou quando ela for subir a escada e você falar não, a probabilidade dela responder o seu comando e parar de subir vai ser aumentada naquele momento, por conta dessa repetição e desse bloqueio do comportamento inadequado, que é de subir. O nosso último exemplo é o bom e velho reforçador. Selecione coisas do interesse da criança. Pode ser um eletrônico, pode ser um desenho, pode ser uma coisa que a criança goste muito de comer, um brinquedo. Selecione algo do interesse da criança e deixe ele guardadinho para a hora do não. É muito importante que esse reforçador que você selecionou, que seja do interesse da criança, seja utilizado somente na hora do não, para que ele não caia em defasagem, assim como nos exemplos anteriores. Qual vai ser o sentido da criança conquistá-lo? Qual vai ser o sentido da criança se privar de fazer uma coisa que ela gosta para ganhar algo se ela tem esse recurso de graça de fácil acesso? Então, se ela tem algo que é do interesse dela de fácil acesso, não vai surtir tanto efeito na hora do reforço. Então, selecione um objeto e algo do interesse que seja utilizado apenas nesse momento, para que quando você estabeleça essas trocas com a criança, elas surtam um efeito mais benéfico e também o mais positivo. Então, na hora de trocar, na hora de mostrar para a criança, de substituir, de dar outras opções, utilizar os reforçadores do interesse da criança ajudam muito nesse processo. Muito bem, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por chegar até aqui. E se você ainda não segue o Playtea, aproveite para seguir o nosso canal, dar um joinha nesse vídeo e também acompanhar o Playtea nas nossas outras plataformas, como o Facebook e o Instagram. Basta procurar por playtea.to nas nossas outras. Mande aqui nos comentários que vai ser um prazer conversar com você e tirar as dúvidas possíveis. Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau!